resolver esse problema? A gente precisa conhecer esse mundo rural, conhecer essas iniciativas, para aí sim podermos reconhecê-las. Primeiro, conhecer com informações, e depois reconhecer o nosso agricultor brasileiro como promotor de segurança alimentar e segurança energética, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Tá? E isso utilizando uma parte muito pequena do Brasil. A gente tem esse estudo feito pela USGS, lá vinculado à NASA, usando todos os satélites e o cabedal tecnológico da NASA. Eles fizeram um mapeamento do mundo inteiro para ver quanto cada um dos países do mundo destina das suas áreas para a produção agrícola. E eles viram que o Brasil, 7,6% do Brasil é destinado à produção agrícola, sendo que os dados nossos, lá levantados pela Embrapa, 7,8%. A gente não gosta de falar, mas a gente sabe ali o detalhezinho onde eles erraram, eles esqueceram de dar uma olhadinha lá. Tá? Mas depois a gente pode conversar. Mas esse aqui é o dado desse estudo, organizado pela NASA, mas com participação de várias universidades que mostram, eu pulei um aqui, de várias universidades americanas e institutos de pesquisa, quanto cada um dos países da Europa, principalmente, utiliza para agropecuária, quantos países aqui da Ásia, da América Central, da América do Sul e da América do Norte destinam, e o quanto o Brasil utiliza das suas terras para a produção agropecuária. Tá? E tudo isso sendo massacrado pela opinião pública, sendo massacrado pela mídia. Mas não é só produzir numa área pequena que o Brasil consegue. O Brasil ainda consegue proteger suas áreas, proteger por leis, decretos federais, estaduais, municipais. 30% do Brasil hoje é protegido por lei. Protegido por lei, decretado como área de proteção, usando os mesmos conceitos da IUCN, que é ligado à FAO. Tá? E os outros países? A gente comparou aqui com países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Grandes países, só tem 10 países com mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, igual ao Brasil. Esses 10 países, em média, protegem por lei suas terras 10%. E o Brasil, 30%. 3 vezes mais. E fora que China, Austrália protegem desertos. Estados Unidos, Rússia protegem áreas gélidas, desertos de gelo. E o Brasil protege todos os seus biomas, com maior enfoque no bioma Amazônia. Mas o Brasil não só protege suas áreas, ele também preserva. Porque o agricultor tem que cumprir condicionantes do Código Legal que destinam de 20% a 80% das suas áreas para preservação dentro da propriedade rural. Então, são outros 218 milhões de hectares destinados à preservação pelo agricultor. Então, 30% do Brasil protegido por lei. 25% do Brasil preservado pelos agricultores. Quando a gente junta tudo isso, áreas protegidas, áreas preservadas e áreas devolutas, áreas militares, em florestas militares, isso dá 66% do Brasil. 66% do Brasil está protegido por lei, ou preservado pelos agricultores, ou em áreas devolutas em detenção do Estado. 66% do Brasil. Isso dá 48 países da Europa. É a mesma dimensão territorial de 48 países da Europa. E a gente apanha lá fora. Bom, esse aqui é o gráfico que ficou famoso. Todo ministro da Agricultura, todo chanceler, todo adido agrícola, todo embaixador que a gente tem, leva esse gráfico lá para fora e fala, bom, vamos discutir política ambiental agora? Vamos. Faz o queijinho seus. E a gente mostra o nosso. Se a gente tiver como melhorar aqui, a gente vai querer melhorar. Nós temos muito que melhorar. Mas apanhar de vocês, sem vocês mostrarem os seus, não dá. Para alguns a gente já fez, a gente poupou o tempo deles, a gente fez para alguns países já, mas não vou mostrar aqui. Tá? Mas, além, então, de produzir, preservar, a gente tem que dimensionar esses territórios. Então, tem uma série de estudos que a gente vem realizando lá na Embrapa Territorial sobre a dimensão territorial, econômica, social e ambiental dessas áreas. Tá? Mas, de forma inequívoca, que a gente tem é que ninguém, nenhuma categoria profissional, advogado, professor, dentista, agrônomo, nenhuma categoria profissional protege, preserva mais o meio ambiente do que o agricultor brasileiro. E com tecnologia, e com espaço para avanços tecnológicos. A gente não precisa, esse discurso não é para abrir novas áreas, para desmatar, nada a ver isso. É uma grande bobagem. Isso aí é para mostrar o real papel da agricultura brasileira e mostrar que também temos potencial de ainda crescer ainda mais nossa produção agropecuária com tecnologia.
A gente pode ver, por exemplo, o uso da água no Brasil. A gente ainda tem 4, 5 milhões de hectares para aquecer hoje de uso de água na irrigação, que possibilitaria aquilo que eu mostrei para vocês no começo da palestra, de aumentar a produção numa mesma área. Tá? Porque o agro não usa água. Ele não gasta água, desculpa. O agro usa água. A água é jogada na planta, no solo, ela absorve e ela vai para onde? Volta, à atmosfera. A água, muitas vezes, entra no ciclo de produção do agro e volta mais pura ainda para o meio ambiente do que quando ela chegou. Então, é uma utilização de água, não é um gasto de água. E esse aqui é o último exemplo que eu queria mostrar para vocês de inteligência territorial que a gente utiliza para quando você pensa assim, bom, o governo quer otimizar, quer aumentar a produção agropecuária em determinado território. Aqui é um caso aqui do estado de Roraima. Tá? Então, ele quer aumentar a produção de milho na agricultura familiar do estado de Roraima. O que ele vai fazer? A gente bolou uma estratégia para o governo de ter 2 fontes de dados grandes. O primeiro é o G75 da produção e o segundo é o G75 da densidade. O da produção, o que é? Quais são os municípios que concentram 75% da produção de milho em Roraima? E o da densidade é aonde estão, em quais municípios estão 75% dos agricultores que produzem milho em Roraima. Então, uma coisa é quem está produzindo bastante, quantidade, e a outra coisa é quem está produzindo, pessoas, famílias. Você cruzando isso, o que você tem? Se o governo tem bastante dinheiro, o ideal é fornecer subsídio para todos esses municípios. Você vai conseguir aumentar a produção de milho para todo mundo. O grande vai produzir mais e o pequeno vai produzir mais. Mas não é o que a gente encontra. A gente sabe que o governo está sempre contingenciando. Aí ele tem uma opção a tomar. Ele vai privilegiar quem vai aumentar drasticamente a produção, ou seja, vai investir em poucos que produzem muito, ou vai aumentar a renda do pequeno agricultor familiar, ou seja, vai investir mais no pequeno com também aumento de produção. Ele pode tomar essa decisão. Mas se a contingenciamento for grande demais, ele pode utilizar a interseção entre os dois. Saber quais municípios produzem muito e que tem muitos agricultores. Então, você sai de um universo de 13 municípios que seriam atendidos para um universo de 4 municípios a serem atendidos, que concentram grande produção e grande número de produtores. É cruel? É. Mas são formas de fazer a priorização de investimentos públicos. Tá? E isso tudo com base em tecnologia. Isso aí seria uma outra parte da palestra, que eu deixo só aqui para exemplificar que nada disso, toda a tecnologia, ela só é possível com esse tripé, onde está a pesquisa, todos nós aqui, a extensão, que é quem traduz a nossa pesquisa e leva para o campo, e o nosso agricultor. Só é possível o fortalecimento das cadeias agropecuárias nossa, com a nossa pesquisa aqui dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa, a extensão levar e traduzir esse conhecimento em formas de práticas agropecuárias e o agricultor executá-las. Tá? Então, o Brasil hoje é um player decisivo no esforço planetário de fornecer segurança alimentar, segurança energética e fibras para contribuir com a paz e com a sustentabilidade. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir perenizar o uso da água, do solo e demais recursos naturais. E a inteligência territorial, a pesquisa agropecuária, todos eles caminham juntos para fornecer subsídios para a gente conseguir esse objetivo. E os nossos agricultores, as nossas agriculturas, são propensos a adotar tecnologias. Então, forneçam esses dados, gerem esses dados que o agricultor brasileiro, com certeza, terá o maior prazer em utilizá-los da melhor forma possível. E, não bastante, eu vou dar um relato pessoal, já que o reitor também falou um pouco dos cortes. Eu posso falar que a gente sentiu na pele, na Embrapa, esses cortes nos últimos anos. Então, nós passamos por um corte de 30% no governo Dilma, no último governo Dilma, e outros 15% no governo do vice dela, que saiu que vai ser preso aí tal ontem, né? Falei baixinho, né? Devia ter falado fora do microfone, né? Mas, então, foi um corte aí de quase 50% no orçamento da Embrapa. Nós sobrevivemos. Eu tenho certeza que vocês vão sobreviver, tenho certeza que o reitor vai conseguir fazer com mecanismos de captação de recursos, mecanismos de otimização de recursos, porque não adianta. A gente sentiu na nossa carne, foi difícil, mas eu acho que a gente conseguiu sair mais fortalecido.
Hoje a gente entendeu todos os erros que cometíamos no passado e ainda cometemos, mas conseguimos tornar-nos uma empresa um pouco mais eficiente. Eu acredito que é um esforço grande, vai ser pesado. O primeiro ano é sempre mais difícil, mas vocês vão sobreviver e vão sair mais fortes ainda, com uma pesquisa científica e uma formação profissional ainda mais forte. Tá? Obrigado a todos pelo espaço, eu fico à disposição para perguntas.